Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Legislativo Paulista. Como a que pretende acabar com a prática do open bar, que é quando você paga a entrada e depois pode consumir bebida à vontade nas baladas. Ou ainda, projeto de lei que propõe a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos. O programa Projetos de Lei começa agora. Premiar anualmente os municípios paulistas melhores colocados no cumprimento às normas de acessibilidade. Esse é o objetivo do projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, para incentivar prefeituras que garantam o atendimento a deficientes em todos os âmbitos. No chão, o aviso de que o espaço é reservado para cadeirantes. Em alguns lugares, o direito dos deficientes são totalmente respeitados, como nesta instituição em São Paulo, que oferece também aulas de artesanato, dança, fonoaudiologia Isso, igual que tem no seu nome. e ecoterapia. Tudo para garantir o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Tarefa nada fácil e que depende muito do poder público. Nós temos aí, pelo censo de 2010 do IBGE, 2.700.000 pessoas deficientes, de alguma forma. Uma deficiência física motora, pelo que está no censo, mais de 700.000 em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, não de Brasil. Geralmente essas pessoas que buscam o atendimento do Estado são pessoas carentes, famílias humildes, que moram na periferia. Então ela já tem um problema sério de acesso. O Estado deveria estar oferecendo um transporte desse local carente para as entidades. Deveria estar cumprindo o seu papel de pelo menos trazer essa pessoa deficiente aonde ela tem que ser tratada. Para tentar mudar este cenário, o deputado Celso Nascimento, do PSC, propôs um projeto de lei. Eu creio que nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, estamos visualizando principalmente as pessoas com deficiência física. Não só elas, mas elas nós estamos dando prioridade, porque sabemos da dificuldade hoje de uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa cega, e até mesmo que tenha uma dificuldade de locomoção, de ir e vir. Aliás, é um direito que ela tem até dado pela Constituição, mas que não é aplicado principalmente nas administrações municipais. Ruas esburacadas, calçadas quebradas, muitas vezes obstáculos que são colocados no meio do caminho. Isso vem atrapalhando muito a acessibilidade. Além do que, muitas vezes, nos prédios próprios, prédios ligados aos governos, seja municipal, estadual, federal, também tem, assim, dificuldade de acessos. E a gente tem trabalhado nisso. E este projeto visa que a cidade que melhor fizer com que os seus habitantes tenham a sua acessibilidade garantida, ela será premiada. Ganhará um prêmio aonde este prêmio em valor, que certamente o Estado, em aprovando o projeto de lei, vai dar a esta cidade um certo recurso, que continuará esse recurso sendo usado para a aplicação de melhores itens de acessibilidade aos seus munícipes. Além de mobilidade urbana e transporte, o Prêmio Cidade Acessível também vai reconhecer trabalhos de habitação e reabilitação, saúde e assistência social, educação, cultura, esporte, turismo e lazer, além de moradia. Todas as categorias devem obedecer às diretrizes da Lei Federal 13.146 de julho de 2015. Nas ruas, algumas pessoas defendem que bastaria seguir o que a lei já determina. Eu acho que incentiva, só que eu acho que não precisaria de tudo isso, né? Eu acho que precisaria de uma consciência sem premiação, sem nada. Independentemente de prêmio, o que rege é a Constituição Federal, né, do nosso país, que todo cidadão tem direito à dignidade e à desenvoltura como ser humano. Então, isso aí é algo simbólico, isso aí deveria ser feito independente de selo de adequação ou de prêmio financeiro para
para o município, o estado, ou o que quer que seja. E eles reconhecem que ainda falta muito. É uma população que está abandonada, né, em relação às calçadas, né, ao transporte. Então, assim, eu acho que está faltando políticos, né, pessoas que se voltem mesmo para essas pessoas. Premiar seria bem legal. É um incentivo, né, já que se for para funcionar, eu acho legal. O custo de um cão-guia é alto e, na maioria das vezes, inacessível a milhares de deficientes visuais. E não é só isso não, equipamentos específicos para ajudar no dia a dia dessas pessoas também são muito caros. Vamos conhecer agora a proposta do deputado Teonílio Barba, do PT, para a isenção de ICMS para compra e reparo de equipamentos para pessoas com algum tipo de deficiência. A ideia é garantir uma melhor qualidade de vida para milhares de pessoas em todo o estado. Não é qualquer um que entende desses códigos aí na tela. Leonardo trabalha agora neste software que dá agilidade de comunicação a pessoas com deficiência visual. Ele nasceu cego, mas isso não o atrapalhou de se formar em análise de sistemas e se pós-graduar em marketing. Mas para isso, ele precisou de equipamentos como este leitor de livros digitais. Furava de cima do seu corcel de Altero o dragão do liberalismo que se estorcia vomitando a carta. Esse aparelho tão importante para Leonardo custou R$ 2.800. Grande parte do valor, 25%, é de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente precisa não só que esses impostos, né, estaduais sejam retirados, porque na verdade eles são barreiras para a gente, né? E já é caro ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Um relógio como este, com leitura em braille e som, 7 da noite, 46 minutos. Sai em média R$ 150, R$ 28 só de ICMS. Um projeto de lei de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT, quer isentar esse imposto de equipamentos e produtos acessíveis. As pessoas com deficiência, a maioria são da população carente. E veja bem, você vai fazer a manutenção de uma cadeira de roda, por exemplo, você vai trocar a roda de uma cadeira de roda, custa muito caro. Então, nós estamos prevendo nesse projeto a isenção do ICMS, tanto na compra dos produtos como na compra de peças para reposição. Isso vale para muleta, para bengala, para cadeira de roda, para todos os equipamentos que sejam utilizados por pessoas com deficiência. Segundo o projeto de lei 969 de 2016, ficam isentos da carga tributária de ICMS os equipamentos de adaptação, acessibilidade, locomoção, livros em braille, equipamentos de tecnologia que atendam a pessoa com deficiência física, mental e visual, além de peças para manutenção. Se enquadram também neste projeto de lei pessoas que sofreram acidente vascular cerebral, traumatismo crânioencefálico, síndromes, tumores e diagnósticos que afetem o sistema nervoso central. Na compra será exigido documento que comprove a deficiência. Alberto é especialista em tecnologia assistiva da Associação Laramara, que dá assistência à pessoa com deficiência visual. Ele acredita que se o projeto virar lei, vai ajudar muita gente. Caso haja redução desses tributos, caso haja a isenção desses tributos, facilitaria não só o atendimento que Laramara presta, mas também como dezenas de outras entidades do estado de São Paulo, e também acarretaria em maior possibilidade para a própria pessoa com deficiência em seu dia a dia ter acesso a esses produtos, a essas tecnologias que por si só são tão caras, não é? Em relação aos seus valores financeiros e que tanto auxiliam a pessoa com deficiência visual. Patologias em virtude de acidente de trabalho ou laboral vão ter prioridade na isenção de que se refere a lei. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, você vai conhecer uma proposta para proteger emocionalmente mães de bebês natimortos. Voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Nos últimos 5 anos, o número de ações judiciais movidas por erro médico que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça cresceram 82%. O projeto de lei do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, em debate aqui no Parlamento Paulista, propõe a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos. Cozinheira, 33 anos de idade, Elisângela conta que o mundo caiu no dia em que perdeu a filha 45 minutos depois do nascimento. A gente vai com aquela esperança de ter o filho nos braços. Aí você volta vazia. Foi o que aconteceu comigo, eu voltei vazia, sem nada. Isso foi em abril de 2012, depois de uma gravidez complicada por problemas de pressão alta, que tornara a gestação de risco. Elisângela mostra a coleção de exames do pré-natal, mês a mês, e alega que não havia qualquer notícia de má formação do bebê. Me senti enganada e iludida, que era um direito meu de saber o que estava acontecendo com meu filho, dentro de mim. Na minha cabeça, que os médicos falavam que estava fazendo ultrassom, eles falavam que estava tudo bem com o neném. Eu só vim saber que ele tinha vários problemas, foi depois que eu tive o parto. Como tinha me dado 100% que era menino, comprei o restinho das coisas. Eu tinha feito chá de bebê, tinha tudo completo. Aí depois do fato que aconteceu, né? Aí eu tive que doar. Para ela, os médicos da clínica conveniada que fizeram o pré-natal erraram no diagnóstico e na falta de informação da gravidade da doença do bebê. O sonho da maternidade ficou para trás. Naquele momento eu não queria viver. Não queria viver mais. Não queria viver? Naquele momento não. Porque para mim o meu sonho já tinha praticamente acabado, né? Mas assim, eu tive minha família, o apoio, todos meus amigos, sempre estava junto comigo, nunca me deixou só. Primeiro, nós queremos estabelecer uma prevenção ao erro médico. O objetivo não é que não ocorra o erro médico, daí nós estamos fazendo uma ampla discussão. O objetivo do projeto foi exatamente provocar essa discussão, no sentido de que se criem comissões, ou se aperfeiçoem as comissões já existentes, as comissões setoriais que existem dentro dos hospitais públicos, no sentido de que se previna, essas comissões adotem práticas de controle, de qualidade, visando prevenir. Então, o objetivo, hoje nós sabemos que há um custo enorme para o Estado, mas mais que isso é o custo das vidas, os problemas que ocorrem na saúde e na vida das pessoas. Bom, para diminuir o sofrimento de mães como a Elisângela, da reportagem anterior, o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, elaborou um projeto de lei que prevê o acompanhamento psicológico para mães de bebês natimortos. Muitas delas enfrentam o drama de perder um filho ainda durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento, e acabam desenvolvendo problemas graves de depressão ou estresse emocional. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Londres, em 2016, cerca de 2.600.000 bebês morrem no mundo a cada ano, antes do nascimento ou logo depois do parto. Entre as causas mais prováveis estão diabetes, pressão alta, obesidade e tabagismo. O estudo também apontou que cerca de 4.200.000 mulheres que enfrentam estas situações sofrem de depressão e estresse psicológico. 98% dos casos acontecem em países de média ou baixa renda. A assessora de imprensa Gabriela passou por isso. Engravidou pela primeira vez com 20 anos. Na época, tinha o diagnóstico de esterilidade. Meu sonho era ser mãe. Numa ida ao ginecologista, eu descobri que eu tinha miomatose. E como os meus miomas eram relativamente grandes, a médica cogitou a ideia de eu não poder ter filho. E quando eu engravidei, foi uma surpresa, foi uma felicidade. O sonho de ser mãe, acalentado por toda a gravidez, foi interrompido logo após o parto. Era uma gravidez de risco já por conta dos problemas que eu tinha, né? Então, as minhas idas ao médico eram maiores de uma gravidez convencional, uma gravidez normal. Fazia todos os exames, estava tudo bem, estava tudo ótimo.
Só que eu comecei a sentir muitas dores após o 6º mês. Eu acabei sendo internada antes da hora. Só que mesmo assim não conseguiram que a gravidez prosseguisse. Depois de receber a notícia do falecimento do seu bebê, a Gabriela ainda teve que ficar 10 dias no hospital. Eu fiquei no mesmo andar, na mesma ala, que as mães que tinham acabado de ganhar os bebês também. Então foi bem complicado, porque assim, além de eu ter que lidar com a perda do bebê, com a infecção que eu estava tendo, né? Estava doente naquele momento, e ainda ver outras mães que tinham tido os bebês e que estavam ali com ele, e eu não. Para a psicóloga Cristina Scheffer, que trabalha com a chamada constelação familiar sistêmica, o acompanhamento psicológico é importante na recuperação de quem passa por este trauma. Vivenciar essa dor é uma coisa muito pungente. E não é uma questão de você apertar um botão e se desfez desse sentimento. Ele precisa ser entendido, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser diluído, para que a pessoa consiga se refazer e compreender o significado disso, né? E ressignificar o que vai acontecer após essa fase. Reduzir o sofrimento, principalmente da mãe que tem os chamados filhos natimortos, ou seja, que morrem ainda no útero, ou de óbitos fetais, é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. O parlamentar espera, com isso, ajudar as famílias que passam por este trauma. A proposta é que a rede privada de saúde ofereça leito separado para mães de natimortos e acompanhamento médico, se necessário e solicitado. É um momento muito dolorido para a pessoa. E estar presente no mesmo espaço, mesmo ambiente, mesmo quarto, com outras mães que tiveram o nascimento normal, né, saudável, é muito difícil para aquela mãe. Então, ela, além dessa perda, ter que conviver nesse ambiente onde outras mães comemoram, né, o nascimento, fica complicado. Por isso que pensamos em apresentar esse projeto e a gente espera que os pares, aí, os deputados, concordem na aprovação desse projeto para que os hospitais e os profissionais deem um tratamento especial, no mínimo um leito separado, para que ela tenha condições de se recuperar psicologicamente e, quem sabe, até oferecendo um apoio psicológico, né, através de profissionais, para que a recuperação dessa mulher, né, que perdeu seu filho, seja mais rápida. Então, por experiências que nós presenciamos e também relatadas por várias mães, por várias mulheres, a gente apresentou esse projeto e espera que realmente sensibilize os deputados e que possa ser sancionado depois pelo nosso governador. Mais uma parada e na volta você vai acompanhar o projeto de lei que pretende proibir o serviço de open bar. Voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Frequentar baladas, bares, casas noturnas e festas em sistema de bar aberto, chamado open bar, é um atrativo bastante comum para os jovens, né? Mas essa prática acaba por incentivar o uso precoce de bebidas alcoólicas, um hábito que pode servir como porta de entrada para o consumo de drogas ilícitas, conforme constatou uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Preocupado, o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, criou um projeto de lei para acabar com a prática do open bar. Lugares assim estão sempre lotados, principalmente nos finais de semana. O consumo de álcool faz parte do programa, mas como as bebidas costumam ser caras, o limite costuma ser o do bolso. As pessoas consomem apenas o que podem pagar. Mesmo assim, é comum que se passe dos limites, principalmente os mais jovens. Geralmente esses jovens saem dirigindo ou pode acontecer brigas, enfim, eu acho que não é legal. Durante 3 anos, a pesquisadora Zila Sanches coordenou uma equipe que analisou o comportamento de 2.422 jovens, na sua maioria entre 21 e 25 anos, em baladas convencionais e open bar. A pesquisa abrangeu 31 estabelecimentos da capital paulista de diferentes bairros e com jovens de classes sociais e de estilos musicais variados. Além dos questionamentos, foram analisados fatores ambientais que poderiam influenciar o consumo de álcool, como temperatura, umidade, iluminação, pressão sonora, número de mesas e de pistas de dança e promoções para a venda de álcool. 30% dos baladeiros se enquadram no chamado Bing Drink,
prática conhecida de consumir álcool excessivamente de uma só vez. O binge drinking ele é um padrão de consumo que hoje é considerado o padrão mais arriscado de consumo de álcool, que é definido como pelo menos 5 doses de álcool num período de 2 horas, ou seja, 5 latas de cerveja ou 5 cálices de vinho, enfim, depende do que a pessoa está consumindo. Uma pessoa que pratica o binge, ou seja, que consumiu essa dose, ela acaba estando mais exposta a se envolver em comportamentos de risco, como, por exemplo, sexo desprotegido, como, por exemplo, acidentes de trânsito, como agressão em baladas, episódios de violência. Então, esse binge, essa intoxicação alcoólica, ela acaba favorecendo comportamentos de risco que, se você tivesse consumido álcool numa proporção um pouco menor, a chance desses comportamentos de risco acontecerem seria menor também. Outra constatação dos pesquisadores em loco é que o open bar, muito comum em festas de faculdades, ganhou espaço e cada vez mais vem sendo oferecido por bares e restaurantes que fazem a promoção da semana, do mês, de bebida alcoólica à vontade por um preço único. Muito atrativo, principalmente para jovens que têm pouco dinheiro. A receita que incrementa o faturamento dos comerciantes é cada vez mais usada, mas tem um efeito colateral e grave. Jovens que abusam da bebida têm até 12 vezes mais chance de consumir drogas. Mas isto pode mudar. Um projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, propõe proibir a venda de bebidas alcoólicas em bares, casas noturnas e similares no formato open bar. A proposta é caçar a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos comerciais que descumprirem a norma. O projeto de lei está propondo que seja proibido a venda de um cupom que o cara chega na festa, no bar, e ele compra um cupomzinho e bebe até dizer chega, até não aguentar mais. E nós não estamos querendo que as pessoas parem de beber, não. Cada um tem o seu direito de fazer o que acha bem da sua vida. Entretanto, através dos projetos de lei, se virando lei, nós vamos conseguir diminuir a quantidade de pessoas que começam no álcool, daqui a pouco está na maconha, daqui a pouco está no crack e se joga nas drogas. O álcool é a porta de entrada para vários delitos, inclusive. Então, a nossa ideia é prevenir. Continuamos falando de iniciativas para evitar o consumo do álcool. Vamos mostrar a lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que é uma importante aliada na luta contra o alcoolismo. Pelo projeto, foi criado um fundo estadual para investir na educação e na orientação das famílias sobre os perigos do alcoolismo. Um vício que está presente cada vez mais cedo na vida dos jovens brasileiros. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos, um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. 50,32% dos estudantes entrevistados, de 13 a 15 anos de idade, disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, que não controla esse uso de álcool, as chances aumentam, uma família desestruturada. Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo. A Lei 15.852 de 2015, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, cria um fundo estadual de combate ao alcoolismo na adolescência. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Você precisa trabalhar campanhas educativas fortes, que atinjam de fato este público que nós queremos atingir nas escolas. Nós temos que ter trabalho, principalmente nas escolas, enfim, nas redes sociais é preciso fazer campanhas de divulgação, de marketing, na imprensa também é preciso ter isso. Agora, para isso é preciso ter verba.
é preciso fazer investimentos. E é isso que o governo tem que entender, né? Por isso que nós criamos esse fundo, porque o fundo, ele tiraria um pequeno percentual do orçamento do Estado, destinaria para esse fundo com vistas a trabalhar este tema que nós consideramos importantíssimo para reduzir a incidência, né, e para reduzir o consumo de álcool na adolescência, porque aí nós teremos com certeza adultos mais saudáveis. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? Às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também, mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para ajudar a relaxar, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa. Bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal. Hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então, eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também, de uma certa maneira, né? Esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool ou é ele que tem um poder sobre mim, assim. Eu não sei, não sou muito claro em relação a isso. Por hoje é só. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês aí. Até lá.